Alô, meus alunos do segundo ano, mais uma vez, bom dia. Vamos à segunda parte, né? Agora nosso livro 2, vamos falar sobre geometria poliedros, lá no capítulo 5, né? Uma aulazinha bem interessante sobre poliedros. Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que são poliedros, né? Poliedros, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Pirâmide, cubos, hexaedros. Então, poliedros, como o próprio nome já diz, poli quer dizer vários e edros quer dizer lados. Então, esse cara aqui, poliedros, são figuras que possuem vários lados, tá ok? Então, são figuras de vários lados. Esses caras podem ser classificados em côncavos e em convexos e não convexos. Essa é a nova terminologia, não é mais côncavo e convexo, não. Poliedro convexo é aquele que eu consigo atravessá-lo seccionando de uma vez só, ou seja, se eu fizer uma reta, eu vou tocar esse poliedro em apenas dois pontos. Veja que eu tenho o ponto P e o ponto Q. Se o poliedro não for convexo, eu tocarei em mais do que dois pontos. Vejam ao lado, eu toco no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Então, eu toco em 4 pontos. Então, não convexo, eu toco em mais do que 2. Convexo, eu toco apenas em 2. Tá ok? Essa é a determinação. Bem, partindo disso, a gente vai para a famosa relação de Euler para poliedros, que é número de faces mais o número de vértices menos arestas é igual a 2. Isso pode ser apresentado também de outra forma, que é F mais V, aí no lugar desse menos aqui eu passo esse A, que aqui está com sinal negativo, para o outro lado com sinal de soma, e aí fica número de vértices mais faces é igual a aresta mais 2. Essa é a relação de Euler, tá ok? Faces, vértices e arestas. Se eu fizer essa conta, faces mais vértices menos aresta, sempre terá que ter como solução o número 2. Isso é fixo. Essa é a relação de Euler que a gente tem. Poliedros de Platão, o famoso TOD. Bom, nós temos 5 poliedros de Platão. Um cara, para ser considerado poliedro de Platão, ele tem que obedecer essas regras que aqui, ó. Todas as faces têm o mesmo número de lados. Em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. Vale a relação de Euler, vértices mais face menos aresta igual a 2. E não são muitos, são 5. Guardem esse bendito nomezinho aqui, ó, o TOD. T-H-O-D-I. É o tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Tetraedro de 4, hexaedro de 6, octaedro de 8, dodecaedro de 12 e icosaedro de 20, tá? Não esqueçam disso, tá ok? Bom, apenas uma partezinha na conta aqui para a gente entender. O tetraedro regular são formados por 4 triângulos equiláteros iguais. Tá? Ele tem que obedecer, ele é de Platão, todos os seus lados têm que ser da mesma figura, e como tem que ter todas aquelas características, assim como o hexaedro, eu tenho 6 quadrados iguais. O octaedro, 8 triângulos equiláteros iguais. O dodecaedro, 12 pentágonos regulares iguais. E o icosaedro, 20 triângulos equiláteros iguais. Marquem esses caras aqui, ó. O tetraedro, o octaedro e o icosaedro. Todos eles têm como relação o triângulo equilátero igual. Um é 4, outro é 8 e o outro são 20. E aqui tá, ele só está colocando para vocês, já fez a conta para vocês, o dodecaedro. Então, se eu pego, ó, vértice mais face, 4, mais 4, 8, menos 6, 2. 8 mais 6, 14, menos 12, 2. 8 mais 6, 14, menos 12, 2. 20 mais 12, 32, menos 30, 2. 12 mais 20, 32, menos 30, 2. Vale a relação de Euler
que nem a gente tinha avisado. Só um pouquinho de história para fugir um pouquinho, para vocês entenderem quanto isso era importante lá na Grécia Antiga. O Platão, ao descobrir esses caras, esses 5 sólidos, ele relacionou esses caras com elementos da natureza. Então, ó, o tetraedro ele relacionou com o fogo, o octaedro com o ar, o hexaedro com a terra, o dodecaedro com o éter, com o universo, e o icosaedro com a água. A galera aí que gosta de jogar RPG, né, deve estar lembrando dos dados que nós jogamos lá no RPG. Tem muito a terra, com um tipo de campo, fogo, ar, terra, água. Então isso tem a ver lá com o poliedro de Platão. E o tipo de dado que é jogado também da mesma forma. São elementos básicos da natureza: terra, fogo, ar, água e éter. Só um pouquinho de história para relacionar Platão com esses poliedros, ok? Bom, propriedades de poliedros. A soma dos ângulos da face de um poliedro convexo. Basta fazer essa continha aqui, ó. Vértice menos 2 vezes 360. Então, se eu quiser saber a soma dos ângulos da face de um poliedro, basta pegar vértice menos 2 e multiplicar por 360. Dou um exemplo: uma pirâmide de base quadrada. Se ela é uma pirâmide, ela tem 5 vértices. Lembrando que a pirâmide sai 4 lá de cima, certo? 4 aqui embaixo. Como o de cima faz 5 vértices. Então, 5 vértices. Então, 5 menos 2, 3. 3 vezes 360, 1080. Então, os ângulos da face de um poliedro, todos esses ângulos aqui, irão formar 1080. Isso é uma propriedade dos poliedros, também muito útil na hora de realizar nossas continhas. Tá ok, galera? Espero sinceramente que tenha ajudado nessa nossa empreitada. Qualquer dúvida, continue postando lá, que a gente continua respondendo para vocês. Tá muito legal essa interação, continuamos assim. Qualquer dúvida pode mandar, que a gente tenta resolver e ajudá-los da melhor forma possível. Tá ok? Não esqueçam de assistir as outras aulas e deixar um likezinho bem gostoso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.